Voltamos, né? E a gente vai dar sequência ao nosso último episódio, né? Entre Rios e Ideias, que a gente estava falando sobre como acolher, né? Uma mulher que possa se encontrar em algum momento, algum estágio de violência contra essa mulher. Então, nós vamos para o nosso quinto episódio, dando sequência ao nosso episódio anterior. No episódio anterior, nós conversamos sobre os efeitos da violência sobre a mulher e chegamos a 3 pilares, que são a escuta, o acolhimento e a validação. Estamos dando continuidade a esse tema que ele é imenso e, claro, a gente também não vai esgotar aqui, né? Mas continuamos com a presença da doutora Carolina Nobre. E, doutora, além dos recursos legais que a mulher dispõe, que depois a gente vai falar sobre isso, o que a gente pode fazer na prática para ajudar e para nos proteger? Estamos nos sentindo todas, de uma certa forma, e aqui não só nós aqui que estamos conversando, mas as mulheres, de uma forma geral, estão se sentindo tão vulneráveis. O que a gente faz? Eu acho que o primeiro objetivo que a gente deve ter é falar do assunto, como a gente está fazendo aqui, expor que essa situação ela não atinge apenas uma determinada classe social, porque isso faz com que a gente consiga identificar e nem tampouco apenas uma determinada religião, uma determinada idade até, serve completamente. E, além disso, a gente precisa saber, além de acolher e de ouvir e de escutar, talvez entre nós mesmos criarmos assim, mecanismos de uma rede de apoio entre as mulheres que a gente, de fato, consiga se ajudar nas situações necessárias, seja prestando um apoio jurídico, se você conhece algum amigo que seja advogado, seja procurando o objetivo de ter algum apoio institucional, ou se você tem alguma situação que você pode trazer, né, informar a respeito das questões psicológicas, no suporte psicológico. Eu acredito muito nessa ideia que foi dita anteriormente do empoderamento, né, da gente poder trabalhar com as ferramentas que a gente tem, com o nosso próprio conhecimento e conseguir criar soluções alternativas, né? Embora a gente saiba que nem sempre isso seria suficiente, mas eu acredito que em situações desse nível de delicadeza, que muitas vezes envolve escolhas, que essas escolhas nunca podem ser genéricas nesses pontos, porque envolve a vida das pessoas, né? Envolve situações complexas que as pessoas estão envolvidas, então a gente precisa de fato ter além desse olhar de acolhimento, ter esse conhecimento de o que de fato eu posso fazer, como que eu posso ajudar a minha amiga, como que eu posso monitorar essa minha amiga que está passando por isso, como que eu posso procurar uma ajuda, ou será interessante ou não eu procurar uma ajuda estatal, em que momento que eu tenho que procurar essa ajuda estatal, em que momento eu preciso de uma medida protetiva, em que momento eu estou, na verdade, não seria algo interessante, né? Nesse momento de vida, a medida protetiva. Então, eu acredito que a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes parece que é algo muito simples. E na verdade, é um processo de escolha. Porque a gente vai estar sempre vulnerável. Seja do ponto de vista físico, emocional, mas ao momento que a gente também inicia uma tomada de decisão, também nos coloca numa outra vulnerabilidade, né? Que é da nossa exposição, do julgamento, né? Dos possíveis julgamentos. Então, isso também é um movimento que precisa ser pensado e é interessante a gente falar sobre isso, porque, vejam só, a gente precisa pensar em todas as repercussões. Porque não dá simplesmente para falar assim, vou fazer o que eu quero. A gente ficou conversando aqui, a gente viu que tem muita coisa ainda que nós não tínhamos pensado que acontecem. E eu vejo também reconhecer. Agora a gente conversando e vem muitas coisas na nossa cabeça. Às vezes essa violência simples, que nem sempre é de um homem, mas pode ser, de uma crítica mais forte, de uma proibição, às vezes de filho com mãe, de filha, de mãe com filha, aquela violência de mandar trocar uma roupa, de dizer não vou sair com você desse jeito, né? Com essa roupa você não sai comigo.
E eu tô falando do meu universo, coisas que eu já ouvi e presenciei. Em cada universo nosso, talvez tenha tido essa violência que a gente não reconheceu como violência. Eu acredito. Eu acho que falar sobre isso, colocar sobre isso, dá oportunidade para que outras mulheres encontrem esse espaço. Olha, isso não acontece só comigo. Então isso realmente não é legal. O que está acontecendo comigo realmente é uma violência, é uma coisa que me gera desconforto. Porque vocês já perceberam que às vezes a gente tem momentos e tem olhares de alguns, eu vou colocar aqui homens porque nem sempre um homem, mas sempre um homem que manda. Ele te olha, a primeira coisa que você faz é se fechar, cruzar os braços. Isso faz com que a gente use a roupa como uma armadura e não como algo que te dá prazer. E às vezes ou você se sente tá bem. até num ambiente que tem várias pessoas, mas aquele tipo de olhar como te intimida, te diminui, te torna, te deixa... Então é isso muito bem que a doutora colocou e a Cláudia também. Essa vulnerabilidade, esse eu vou colocar a palavra medo, mas acho que talvez de você estar e ser mulher em determinados locais de determinadas formas. E isso acompanha quase que nós todas, né? Sim. Em todos às vezes eu fico aqui até 10 horas da noite. Eu tenho medo de descer. Aí ela aí sempre responde para mim, cuidado quando for entrar no carro. Olha, se eu for pegar um Uber, cuidado, tenta, né, um Uber mulher, vê se o guarda tá aí. A gente está sempre exposta e sempre com medo. A gente tem que estar muito mais alerta do que um homem precisa estar. E não é só por uma questão de força física, né? Não é só por uma questão de força física. É porque a gente realmente é mais exposto, talvez, a essa violência. Acho que uma coisa que a Carol trouxe que vale também a gente reforçar é a questão das crianças. De uma criança, seja do irmão, às vezes tem um irmão que fala mais forte com ela, ou é grosseiro com ela, e ela, de a mãe ou o pai, chamar e dizer, não fale com a sua irmã desse jeito, e falar para ela, não é assim, que você não precisa aceitar esse tipo de comportamento, porque a gente normaliza muito. Acho que a gente normaliza demais certas coisas. Sim. Isso daí volta para aqui que a gente estava comentando antes, da tolerância, né? A mulher, ela tem essa tendência a ser tolerante. E se a gente não é tolerante, se a gente vai defender um direito, aí a gente já está militando, já começa a ser taxada e às vezes a gente deixa de se posicionar, deixa de querer defender uma coisa que é legítima, até para não criar, não trazer... Para não ficar com esse rótulo. Esse rótulo de difícil, a problemática, a militante. Mas é impossível, né? Eu fico pensando, gente, desde há quanto tempo que a gente vive isso não melhora. A cada 8 de março, a cada mês de março, que a gente volta a discutir isso, não melhora. Não melhora. Por que não melhora? E essa intolerância com uma postura feminista, ela parte das mulheres também, né? A gente recebe críticas, se você se posiciona, se você defende um direito ser uma prerrogativa de gênero mesmo, outras mulheres também te criticam e também se colocam, vem ela de novo, militar, sim. Né? Então isso daí é uma coisa que esse tipo de conversa que a gente está tendo, eu acho que ela pode servir para ajudar numa formação, numa educação, numa conscientização de que a gente precisa realmente ser parceiras umas das outras. Cada uma com as suas questões, com as suas peculiaridades, mas não ter... Aí volta ao começo, né? A escuta, né? A tolerância. A gente tem tanta tolerância
Contudo, por que não ter com nós mesmas, umas com as outras? Umas com as outras, exatamente. Eu acho que passa muito pela ideia da educação e da conscientização a respeito dos próprios direitos, exatamente para afastar essa perspectiva política, né? Para a gente não se contaminar com discursos e narrativas políticas que retiram e deslegitimizam os nossos sentimentos e as nossas os respeitos aos nossos direitos. Não é uma questão de a gente pode perceber que isso acontece independente da ideologia política do agressor, né? Isso vai acontecer. A violência, ela é uma realidade, acho que é muito importante a gente falar isso. Sim. A gente não está falando de um mundo que não existe, de algo que é contado numa série de... Os números estão aí, né? É um fato, e a gente sabe, só ano passado, no último relatório do CIJ, a cada 4 mulheres era feminicídio, né? A cada 4, por dia, 4 mulheres morriam. Né, eram os dados de feminicídio do ano passado, só do ano passado. E o ano mal começou e a gente já tem vários dados na internet de várias situações e que a gente percebe que o problema, ele é um problema social, que o Estado não está conseguindo solucionar por conta própria e que a gente precisa conscientizar, porque não é só apenas por meio da punibilidade ou dele ir preso ou da medida protetiva. Os instrumentos legais, eles são muito importantes, mas a gente precisa primeiro saber reconhecer, às vezes, e até perceber quando a gente está tolerando. Que é que a Clara falou, né? Falando sobre feminicídio, é importante a gente colocar aqui que isso independe de classe. Sim. Os dados, eles mostram que você tem esse tipo de... feminicídio, ele acontece em todas as classes sociais, em todas as esferas. Os números estão aí, eles dizem isso, a gente vê isso através dos noticiários da TV. Então, assim, todas as mulheres estão sujeitas a essa violência, a sofrer essa violência e até ser concluída num feminicídio em todas as classes sociais. Então, todos nós temos que falar sobre isso. É importante a gente ter esse... um tema sensível, mas ele é muito necessário. Ele é real. E eu acho que colocar isso como uma realidade, porque nós, como instrumentos e como sociedade, a gente tem que ser capaz de ter movimentos de mudar esses números, de provocar isso. A gente... Exato. É até para a gente se perceber, né, gente? Muitas vezes, como vocês falaram, a coisa acontece e você vai achando que aquilo ali é normal. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, talvez, nossas mães, nossas avós dizendo assim, deixa que isso faz parte. Não, isso é ok. Então você vai deixando que aquela coisa que hoje nasce assim pequena, ela vai ampliando. E a tolerância que a Clara falou, às vezes ela pode ser negativa. Nós estamos tolerando demais. Quando essa tolerância vai até quando? Quando não tiver mais jeito? E também trazer a responsabilidade não só para a mulher, né? Nossa, mas quem educa os homens são as mulheres. Nossa, eu acho isso tão injusto, tão cruel, que todo homem é responsável também pela educar seus filhos. Sim. Então, o que eles estão fazendo para que seus filhos não sejam homens violentos? Não é só nossa responsabilidade da educação. E não adianta também, né, Lívia, só dizer que eu sou contra a violência, mas eu não faço absolutamente nada. Eu vejo ao meu redor, mas porque a gente também foi ensinado, hoje não tanto isso, mas na nossa geração isso era mais forte, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim. Né? Então, as pessoas não comentavam, você via aquilo acontecendo. Ou todo mundo sabia que acontecia, mas ficava quieto, cada um dentro da sua bolha. Ficava quieto. E às vezes a gente também, por exemplo, se algum colega de trabalho comenta alguma coisa, ou alguma violência, ou uma gracinha que ele tirou, que não foi com a gente, mas foi com outra mulher, a gente não faz nada. Isso é muito comum, né? É muito comum. Todos nós já passamos por isso. Ele é só um cara galanteador. Não, peraí. É o jeito dele. É o jeito dele. O jeito dele. Se abusa, é normal. É muito comum isso. Eu lido com um grupo de pessoas que eu percebo isso.
né? Eu acho que fica uma... Tá tudo bem colocar limite, mulheres. É isso. Vamos... Pode ser que naquele determinado momento, a gente... mas ela não, você impõe limites. Lá vem aquela tá chata, não sei o quê, não sabe tirar brincadeira. Tudo bem não saber tirar. Não, a questão não é essa, porque não é brincadeira. É impor limites. Eu acho que... E vale uma outra lição também, não é nem lição, né? Porque aqui a gente não dá para dar lição, mas uma reflexão de que se a gente vê uma situação dessa, é para apoiar a mulher que está do nosso lado, que passou por aquilo, aquele limite, falar, não, é isso mesmo, né? Eu tô com você, e referendar que aquele limite ele existe, ele tem que ser cumprido, né? E ele é para ser cumprido, é um respeito que você tem que ter pelo outro. Eu acho que isso é uma forma e que as mulheres conversem entre elas, o que a gente está conversando aqui. Né? Conversem, abram essas rodas de conversa entre as amigas. Vai encontrar com as amigas, vai tomar um café, puxa esse assunto, porque é um assunto que a gente, às vezes, evita falar. Mas pode até não estar acontecendo nada com alguém, mas falar sobre isso. Como a gente está fazendo agora, para pensar em coisas que a gente nunca pensou, rever comportamentos. Identificar comportamentos que às vezes a gente não percebe como violência e que são. De novo, a gente não vai ter todas as respostas. Uma vez uma amiga psicóloga me falou, olha, se alguém te fala uma coisa, te faz uma coisa e aquilo te causa um desconforto que vem assim, aquilo... ele está transgredindo alguma coisa que não lhe faz bem. E isso, fique alerta a isso. Fique alerta para isso, porque aquilo pode gerar uma escala maior ainda. De repente pode ser passar a mão nas suas costas de uma forma que te... Não tem isso. Se vocês já sentiram isso, um olhar de uma certa maneira. Se você não põe neste momento esse limite, isso pode ir virando para uma mão na cintura, colocar a mão nas suas nádegas. Então, assim, esse limite, ele tem que ser dado. Sim. E eu acho que uma coisa que a gente não fala, e a gente tem dificuldade, isso pode acontecer com uma pessoa muito próxima a você, que lhe causa esse incômodo, esse desconforto. Até um cumprimento, eu recebi um depoimento da pessoa constrangida porque no ambiente de trabalho ela era cumprimentada pelo colega de trabalho, bom dia, princesa. Eu não sou princesa, eu tenho um nome, eu não quero que ele fique me chamando de princesa, quero que ele me chame por nome, ainda mais no ambiente profissional, né? No ambiente masculino, muitas vezes eles entendem isso como se fosse um elogio. Um elogio. E aí falta aquilo que a gente falou antes, né? Da perspectiva de quem está sendo incomodada, como ela falou. É o sentimento da pessoa e não da outra pessoa. Sim. Mas eu não tive intenção. Não importa se você não teve intenção. Eu acho que é muito importante dizer o seguinte, que a violência, apesar de ser uma palavra que a gente utiliza com frequência e faz parte do nosso dia a dia, ela é uma conduta tipificada em lei. As violências da Lei Maria da Penha, né, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência física, né, são condutas que são tipificadas em lei, reconhecidas pelo tribunal, tipo perseguição, controle. É importante a gente saber disso, né? Porque às vezes a gente não sabe nomear, não sabe identificar. Isso. Então a pessoa me persegue, ela tá ali mandando mensagem constantemente nas redes sociais. Ou então a pessoa tá sempre me esperando quando eu saio do trabalho na frente do meu carro. É o desconforto que você falou, e isso já pode caracterizar uma perseguição, que pode, a depender da situação, caracterizar uma violência psicológica. Porque se a pessoa deixa de agir, deixa de trabalhar, deixa de fazer as coisas que normalmente ela faz no dia a dia, como que isso impacta na vida dela? Né? Se essa pessoa está sempre tomando atitudes para deixar a outra numa situação de desconforto, é isso. Então, acho que é importante a gente nomear. Alguém que sempre tira uma gracinha no elevador, aí tu começa a mudar teu horário para não encontrar com aquela pessoa. Isso já mudou alguma coisa. De fazer, né? Você está me importunando. E às vezes
E o medo também, né? Porque a gente tem medo dessa violência virar uma violência física. Se eu falo isso para ele e ele me agride fisicamente, Exatamente, é o né? outro lado. O outro lado, porque às vezes a gente tem essa consciência, mas evita falar com medo que essa violência escale. Porque tem muita gente, e às vezes as pessoas que estão te perseguindo ou fazendo essa violência psicológica são assim, eles não aceitam não aceitam ser confrontados. Cada não, aquilo ali. A cada não é muito, de novo, a gente está muito vulnerável. Sim. A Cláudia falou uma coisa que me fez me recordar do período que eu passei estudando fora. E uma das coisas que me falaram, quando a gente está estudando numa escola de outra cultura, a professora falou assim: vocês são estrangeiros, vocês não podem ficar olhando para outras pessoas. Então, era uma escola para uma cultura, né, diferente, então vocês não podem ficar olhando para outras pessoas. Porque isso faz parte de outras culturas, mas naquela cultura, olhar é invadir o ambiente dessa pessoa. Uhum. Né? Então, é interessante isso, porque a gente hoje não foi ensinada. Fomos. Porque você imagina o seguinte, se desde criança nós fôssemos treinadas, educadas para cada vez que algo nos causasse um desconforto, a gente dizer com tranquilidade, olha, não estou gostando disso, isso não me faz bem. De uma forma simples, direta, objetiva. Mas, pelo contrário, eu acho que culturalmente nós fomos criadas para não causar desconforto em ninguém. E aí vem a tolerância. Para ser recatada. Sabe? Sim, a pessoa está me incomodando, sim, mas eu não posso dizer para ela. Por que eu não posso? Como a Clara falou, se nós colocarmos o limite no início dessa situação, talvez ela não vá para o segundo degrau. Não é? Sim. E eu acredito que essa conscientização de poder falar sobre isso, que bom que podemos falar sobre isso. Eu acho que a gente já avançou muito. Então, a gente está conversando sobre isso, ter gerações diferentes falando sobre isso, e incentivar as pessoas a falarem. De novo, reunir as amigas, falar com as filhas também, que a gente, né, nós três temos filhas mulheres, conversar com as filhas também, e desde criança. Não deixar, talvez, lá para frente, para quando ela já achar normal certos comportamentos. Ficar atento quando você começa com uma filha adolescente, que ela começa a namorar e o namorado começa a controlar. Você não pode isso, você não veste aquilo. Não, eu não vou usar tal coisa que o fulano não gosta. Eu não vou sair com as amigas que o fulano não gosta. Eu vou postar essa foto na rede social porque o fulano não gosta. Exato. Aí, às vezes, até de viajar com a mãe, né? Com as amigas, com a mãe. Ah, mas você vai com sua mãe, eu não vou, não pode. São coisas que parecem pequenas. Porque ele gosta de mim. Exato. Ele gosta de você. Se ele está... Então, assim, insistir nessas coisas, tudo bem, pode gostar. E eu acho que a pessoa, quando gosta uma da outra, ela quer que a outra seja feliz. Não é? Que ela cresça, que ela possa exercer. E a doutora falou uma coisa muito interessante também, que às vezes a gente custa perceber, mas é o controle patrimonial também, a exploração patrimonial. O controle patrimonial, ele é muito sério, né? Ele é muito... A pessoa se submete mesmo. E é muito sutil. E isso acontece muito também, gente, com mulheres mais idosas em relação, às vezes, a filhos e netos. Nós falamos sobre isso, mas... Eu exatamente comentar isso. Muitas vezes, esse tipo de conversa que a gente está tendo, de refletir para uma geração já posterior à nossa, a geração da Carol e talvez das filhas e tudo, já seja uma coisa mais natural. Onde já exista essa preocupação de educar as filhas, de alertar, educar os filhos homens. Eu acho que a nossa geração, que não foi educada para isso, tem uma tendência maior a passar a mão. A dizer, não, deixa por menos, ser mais tolerantes. Então, talvez assim, seja importante que a nossa geração se atente para isso. Para a gente não reafirmar esse comportamento inadequado. Não achar que
Uma vez a Lília comentou que houve um tempo que você ser elogiada na rua, receber um assunto e tal, era um galanteio. Não, isso não é. Que a gente foi ensinado a que é bom ser desejada, né? De você estar na rua e os homens mexerem com você. Que isso era uma coisa boa, né? Tá, tudo bem que você seja elogiada, que você até seja desejada, mas não que isso não ultrapasse o limite do respeitoso. Eu acho que a partir do momento que acontece isso que ela falou, O desconforto. né, O desconforto desconforto. já não é legal. A partir do momento que você tem que mudar o seu trajeto de trabalho, porque você tem vergonha de passar na frente do lugar. A forma como que lhe tratam, lhe falam, é uma coisa que... E realmente identificar. Às vezes, a questão de um filho que manda uma mãe, um filho ou uma filha, manda a mãe trocar de roupa, porque ela não sabe se vestir. Isso é uma violência, isso é uma agressão, né? Eu já ouvi relatos sobre isso. Minha irmã diz para minha mãe trocar de roupa, porque diz que com aquela roupa ela não vai. Eu já ouvi isso, um relato. É muito sério, é muito sério. E às vezes a mãe, para não perder a companhia do filho ou da filha, cede porque não quer perder a companhia. Meninas, assim, esse tipo de violência é muito sutil e ele existe também em todas as camadas. Eu acho que a gente tem que ter mais espaços desses de conversa, né? Que é bem legal. Porque vem acompanhado da frase, é pro seu bem. É pro seu bem. E às vezes é pro bem do outro. E a gente tem que saber separar o que é pro bem do outro, o que é para o meu bem. E aí a gente ter esse feeling, né? Que a gente conversou bastante sobre o que te gera esse desconforto, que te dá... É porque não tá legal. E pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser o seu chefe, o seu colega de trabalho. Então, é aprender a olhar para esses limites e a gente também ter essa postura de também colocar esses limites. E a gente, meninas, eu tenho uma péssima notícia. Tá acabando. Essa parte ficou pra mim falar. Sempre fica pra Mas você, eu queria, né? eu queria... Tu achas que então, aí te provocando um pouquinho para você terminar, é preciso a gente aguçar essa percepção? A gente trabalhar nessa percepção do que nos incomoda? Sim, mas aí eu acho que passa muito também, de novo, pelo nosso olhar, né? Porque a gente sabe. Pelo autoconhecimento. A gente sabe, mas às vezes a gente, não vou dar bola para isso não, porque não vale a pena, não, vale a pena. Eu acho que a gente tem que aprender a se colocar nos limites, colocar os limites que nos incomodam. Isso, num primeiro momento, ele gera um desconforto também pra gente, eu entendo isso. Porque você fica, poxa, mas eu tô sendo chata, tô sendo intransigente, será que tá... Mas tá bom, tá tudo bem, a gente tem que aprender também. Porque vai chegar, você vai fazer essa leitura depois, e no próximo você vai ter um comportamento que, não, é isso mesmo, é esse limite, é assim que eu me sinto bem. E eu acho que é um dia a dia, e por isso eu entendo que conversar, trocar ideias, sabe? É importante, porque é isso que de certa forma, nos enriquece, né? Nos trazem bagagem pessoal, profissional, para que a gente consiga reconhecer essas nuances. E aí eu queria agradecer, doutora Carolina, mas eu acho que eu vou deixar a Lília fazer as honras. E acho que a gente podia deixar um recadinho também. O meu recadinho é assim, interajam com a gente. Vão lá, coloquem, deem opinião, assim, não é opinião, falem o que vocês acharam, o que esse tema trouxe para vocês, o que a gente deixou de falar, que vocês consideram que é importante, né? Porque para a gente isso é muito, muito importante, né? Porque a gente pode dar seguimento, pode fazer outros stories, e a gente lidar com esse assunto e ser uma porta aberta para a gente poder falar sobre o que acontece com as mulheres, sobre essa violência de uma forma sem agredi-las também, né? Construtiva, de uma forma de escuta, acolhimento e validação dos sentimentos. Eu acho que é muito legal. Aí eu acho que cada um pode seu recadinho, falar um pouquinho. Meu recadinho é ter tolerância consigo mesmo.
ser mais tolerante, não só com deixar de ser tolerante com comportamentos que lhe incomodam, e ser tolerante consigo mesma e compreender as mulheres, né? Que as mulheres da nossa geração possam compreender mais umas às outras, estar mais presentes e ser mais compreensivas umas com as outras. Eu? Bom, eu acho que o que ficou mais forte para mim, muitas coisas, né, nós discutimos, que nós temos que nos fortalecer cada vez mais e sempre procurar a nossa rede de apoio, formar a nossa rede de apoio, não ter vergonha de conversar sobre esses assuntos, provocar esses assuntos nos grupos que nós estamos. Falamos sobre tantas coisas, vamos falar sobre isso também. Eu tenho certeza que cada uma tem uma história para contar, não é? E que às vezes aquela pessoa está esperando uma oportunidade para ela poder expressar, às vezes ela não tem coragem nem de dizer o que aconteceu com ela, mas ela vai de alguma forma e aquilo ali vai fortalecendo e vai ajudando bastante. Bem, antes de me despedir e agradecer a Carol, o meu recadinho é que tenham amigas. Tenham amigas para você conversar, saiam com essas amigas, vejam o que acontece ao seu redor. É muito importante, acho que como a Cláudia falou de rede de apoio, tenham amigas de várias gerações e esteja disposta a também acolher sua vulnerabilidade. A gente é muito vulnerável, a gente não tem todas as respostas. Acho que aceitar isso é um primeiro passo, né? E para finalizar, muito obrigada, Carol. Poxa, é tão bom conversar com você, sempre, sempre. Maravilhosa. Ai, a gente aceita. Obrigada. Eu adorei o convite, adorei poder contribuir com um tema tão importante. Eu acho que falar sobre isso, expor cada vez mais, a gente criar esse ambiente é algo tão necessário, né, na sociedade atual. E eu desejo muito sucesso pro programa, pro projeto de vocês. Obrigada. Contem comigo sempre que for preciso. Conte com a gente também. É isso, meninas. Gente, um brinde pra gente fechar. Nossa audiência merece. Acho que a minha taça é alaranjadinha. Eu vou colocar aqui. Cláudia, teu também. Deixa eu servir todo mundo. Obrigada. A ideia da terapia tá muito em dia, né? Nossa, eu tô impressionada. Passa o contato da psicóloga. Gente. Gente.